Este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Esta é a semana maior dos cristãos e nos próximos dias o mistério da morte e ressurreição de Jesus será revivido em uma série de celebrações. Para entender o significado do Tríduo Pascal, no programa de hoje você confere uma entrevista com o padre Carlos André Leandro. Ele explica o significado de cada uma das celebrações realizadas da Quinta-feira Santa até o Domingo de Páscoa. Ainda no programa de hoje, você vai ver as articulações do turismo religioso em Salvador e os novos passos da campanha de incentivo à gentileza promovida pela Arquidiocese. Em Salvador, diferentes instituições e entidades e empresas estão desenvolvendo campanhas de cidadania e de bem-estar entre as pessoas. A Arquidiocese, desde o ano passado, lançou uma campanha de incentivo à gentileza e os agentes de comunicação estão nas ruas divulgando a iniciativa. É uma campanha de dar valor à atitude simples nossa do dia a dia que a gente vai esquecendo com o corre-corre da vida. Pedir com licença, por favor, muito obrigado, abraçar o amigo, dar um aperto de mão. Então é valorizar as atitudes simples do dia a dia que fazem com que nossa vida fique melhor, fique mais agradável. É uma campanha muito bonita que a Arquidiocese está fazendo aqui, a comunicação, a cidadania, a solidariedade. Começa por nós. Então é muito importante para a gente fazer parte dessa campanha e ajudar a nossa cidade a ser melhor. Com essa campanha todo mundo só tem a ganhar. Todo mundo só tem a ganhar. Quem dá, quem recebe, é sempre muito bom para todo mundo. O Tríduo Pascal compreende as celebrações a partir da Quinta-feira Santa até o Domingo de Páscoa. São nestes dias que está o cerne do cristianismo. Para entender a caminhada que os cristãos farão nos próximos dias até o encontro com Cristo ressuscitado, a nossa equipe foi conversar com o padre Carlos André Leandro. Olá, padre, tudo bom? Olá, Fernanda. Padre, a gente está aqui na igreja, o Cristo está coberto porque é Semana Santa. A gente está quase na Semana Santa, estamos na Quaresma. Explica aí por que isso. É uma tradição muito antiga que a liturgia nos oferece como sugestão de preparação para aquele dia da Páscoa, né? Assim como ao cobrir todas as imagens, nós nos preparamos para viver a centralidade da Páscoa de Cristo, assim também a gente deve fazer com a nossa vida, né? Tentar fazer com que a nossa atenção, o nosso desejo de encontrar Cristo na Páscoa seja tão forte e verdadeiro que a gente não se distraia com mais nada. Nem mesmo a imagem de Cristo precisaria ser apresentada. Digamos que essa é uma razão pastoral que já seria por si suficiente para a gente entender que é preciso focar o coração nisso. Mas é claro, existe também um caráter penitencial nessa espera, né? No fato que cobrimos a imagem. O caráter que é reforçado pela cor roxa, que é reforçado pelas iniciativas que a igreja propõe, como o jejum, como a oração, a penitência. Tudo isso nos fazendo convergir para aquele momento em que vamos adorando a Jesus na cruz e reconhecer nele o nosso Salvador. Bom, nós já estamos nesse processo de preparação, né? Os 40 dias estão quase sendo concluídos. Essa semana agora é o ponto ápice da história. Então vamos entender direitinho cada significado de cada celebração que a gente vai viver, esse intensivão, vamos dizer assim, dessa semana agora. Saímos da caminhada de Ramos. Né, louvamos, apresentamos aquele ali é o nosso Deus. E a partir de agora, o que é que a gente começa a celebrar? Bem, as celebrações que vão ocorrer nas paróquias, muitas serão celebrações penitenciais, né, ainda. Quer dizer, antes de chegar na quinta-feira, onde o Tríduo Pascal vai dar esse início, nós vamos ter certamente momentos de confissão, as pessoas vão procurar a igreja para se preparar, para fazer aquilo que, no jeito popular de dizer, é fazer a Páscoa, né? Vem fazer a Páscoa, quer dizer, confessar, renovar a nossa experiência do perdão e da misericórdia de Deus, para que a gente possa experimentar aqueles 3 dias como eles são, centrais da nossa fé e a oportunidade de renovar a nossa vida diante de Deus. Bom, na quinta-feira, para dar início ao Tríduo Pascal, a celebração começa cedo na Catedral Basílica, reúne todo o clero de Salvador a partir de 8h30 da manhã. O que é a Missa dos Santos Olhos?
Bom, a Missa de Santos Óleos ela pode ser realizada na Quinta-feira Santa, de manhã, mas como também pode ser realizada em um outro dia dentro da Semana Santa, em vista até de razões pastorais. Algumas dioceses fazem isso, especialmente quando as paróquias são muito distantes umas das outras, não daria tempo do padre se deslocar e voltar, e à noite já ter a celebração do lava-pés. Então, aquela é um encontro onde toda a igreja se reúne em torno do seu bispo, onde nós pedimos a Deus que derrame sua bênção sobre os óleos que serão usados ao longo do ano para realizar os sacramentos do batismo, do crisma, até mesmo a unção dos novos padres, inclusive dos bispos, né, quando existe uma sagração. Então, significa que aquela é uma cerimônia onde toda a igreja se reúne para que ela possa também se preparar para viver aqueles 3 dias que se iniciarão, claro, com a celebração da noite. Então, a celebração dos Santos Óleos é uma celebração que os padres também renovam os seus votos. Então, uma vez por ano, nós somos convidados pelos nossos bispos a, em torno do altar, pedir a Deus que de novo nos dê a graça de renovar a nossa consagração a Deus. Então, é Santos Óleos porque são os óleos da unção. E Cristo é um ungido, então tem tudo a ver com o que está acontecendo naqueles 3 dias que vão se suceder depois da Missa dos Santos Óleos. E aqueles galões grandes que a gente vê na celebração são repartidos nas paróquias? É aquele mesmo óleo que vem parar aqui na hora que a gente tem o batizado? Aquele mesmo óleo. Acho que quanto maior a diocese, maior deve ser o galão, né? Então, a nossa tem aquele que tem que se repartir ali. Naquela mesma celebração, cada um leva para sua casa um tantinho do óleo que vai ser usado nos batismos. Não são dos enfermos, né, nos hospitais. Todos os enfermos que recebem ao longo do ano aquela unção, recebem daquele mesmo óleo que foi ungido, foi consagrado a Deus naquele dia. Bom, então vamos para a celebração do lava-pés. O que é essa celebração? Bom, é claro que o nome do lava-pés recorda logo o fato que Jesus lavou os pés dos discípulos, como descreve São João. Mas é também a celebração da Santa Ceia, onde Jesus institui a Eucaristia. E como esses 2 fatos são marcantes na história cristã, então a gente acaba recordando aquele que é mais plástico, né? Que se faz uma vez só no ano, que é o padre que se ajoelha, lava e beija os pés de alguns dos seus fiéis que representam, portanto, os 12 apóstolos. Aquele é um gesto de Jesus, sim, que recorda a humildade com que ele serviu, recorda as suas palavras: eu não vim para ser servido, mas para servir, e recorda, acima de tudo, o sentido que a Eucaristia tem. Jesus não nos deu a Eucaristia para que fôssemos, quem sabe, premiados quando formos bonzinhos, mas para que pudéssemos nos colocar a serviço uns dos outros, receber através dela o remédio para a alma, né, como os padres da igreja chamavam, né, a Eucaristia como remédio, quer dizer, que nos cura, nos liberta, nos ajuda a superar as situações de pecado. Portanto, ali a gente vai recordar as últimas palavras de Jesus. Na verdade, são as mesmas que a gente faz em todas as missas, mas naquele dia tem um sabor especial porque nos recorda a primeira vez em que Jesus nos deixou como herança aquelas palavras. E é bom a gente recordar, e já faço até um gancho, né? Porque eu sei que você vai me perguntar sobre a Sexta-feira Santa. Claro, a gente vai chegar lá. Mas a Quinta-feira Santa é só uma antecipação daquilo que só ocorreu na Sexta. Então Jesus diz, com suas palavras: tomai e comei, isto é meu corpo, mas na verdade ele passa o pão aos seus discípulos. O corpo realmente ele só vai entregar no dia seguinte. Então, no fundo, a gente tem na quinta-feira os sinais litúrgicos de algo que na realidade só vai ocorrer no dia seguinte. O que faz a gente também entender, né, que a sexta-feira, melhor, que a Quinta-feira Santa não é propriamente o dia da fundação da Eucaristia, não é a primeira missa, para dizer melhor, mas é a primeira vez que Jesus nos dá os sinais daquilo que depois da cruz vai se completar, né? É que ele deu o sinal, mas a gente só entendeu depois, né? Perfeito, você entendeu tudo agora. Confira a programação da Quinta-feira Santa na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus. Às 8h30 da manhã, o clero renova os votos sacerdotais na Missa dos Santos Óleos. Já às 6h30 da tarde, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, preside a celebração da Ceia do Senhor com o rito do lava-pés. O Show em Paz vai fazer uma pausa. O intervalo é rápido e a gente volta já. O encontro vai acontecer em maio, mas já estão abertas as inscrições para o retiro da Pastoral dos Coroinhos. Os coordenadores paroquiais devem entrar em contato com a coordenação arquidiocesana para preencher a ficha e fazer o pagamento da inscrição. A comunidade O Verbo de Vida promove esta semana retiro sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
A atividade começa na próxima quinta-feira, 28, e segue até o domingo, 31 de março. O telefone de contato da comunidade Verbo de Vida é 71-3291-5036. A celebração da Sexta-feira Santa é a continuidade da liturgia de quinta. É um dia de reflexão, de contemplação da paixão e morte de Jesus através das procissões do Senhor Morto. Então chegamos à sexta-feira. Sexta-feira. O que é a Sexta-feira Santa? Qual o significado? É o único dia no ano, por exemplo, que não tem missa propriamente dita. Por que isso? É interessante. Eu deixei o gancho da quinta sem concluir, porque quem vai à Quinta-feira Santa vai notar que a missa termina sem a bênção. As pessoas vão para casa sem receber do padre, o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho. Não. O padre chega em silêncio, esvazia o sacrário, tira todas as hóstias que tiver ali. Ele vai levar a um outro altar que foi preparado para receber as hóstias que sobraram daquela celebração. E ali as pessoas vão fazer um tempo de adoração, logo após a missa, podendo continuar pela noite ou dar continuidade no dia seguinte, na sexta-feira. Para dizer que aquela celebração da quinta não acabou, ela vai continuar, porque a gente só recebeu na quinta os sinais litúrgicos, né, daquilo que Jesus fez depois da sua cruz. De maneira que na celebração da paixão não tem uma outra missa, porque ela não acabou ainda, né? Estamos ainda celebrando. Por isso seria muito bom que quem se propõe a participar plenamente da Semana Santa, ao ir à quinta-feira, não deixe de ir na sexta e no sábado, porque senão vai ficar com a missa pela metade, né? Como ir à missa e voltar na hora do ofertório, digamos assim, né? E não participar do resto. No momento em que Jesus oferece o seu corpo na cruz e que a gente celebra isso na liturgia. Então a celebração da paixão é muito acompanhada pela via sacra, né? É um gesto de devoção que pode ser feito em qualquer horário do dia, da sexta-feira. Mas é aquela via sacra solene, que a gente sai pelas ruas, de preferência, não só para manifestar a nossa fé publicamente, mas que aquilo também seja um gesto de abandono, de penitência, sim, de proclamar publicamente que Jesus morreu, né, de fato, padeceu pelos nossos pecados, e assim viver a celebração da paixão, intercedendo pelo povo, intercedendo pela igreja. Tudo isso tem a ver. A celebração da paixão não é tão longa, mas ela é totalmente diferente de qualquer outra celebração que fazemos ao longo do ano. Então a gente tem uma série de preces pelo mundo, pelo Papa, pelos governantes, por cada um de nós, pelos doentes, pelos prisioneiros, por todos aqueles que sofrem de alguma maneira. Então a gente também vai para casa sem a bênção. Sexta-feira a padre vai pedir que todos possamos continuar em silêncio voltamos para casa. Nem o canto acontece, nem o canto final vai existir na sexta-feira, porque precisamos voltar para casa com a consciência clara. Cristo morreu pelos meus pecados. E aí a gente vai para o grande silêncio, né, que é o sábado. Na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, Dom Murilo Krieger preside a ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor com o rito da adoração da cruz na Igreja do Carmo. Na sequência, os fiéis seguem em procissão pelo centro histórico. Na Catedral Basílica, o arcebispo fará o Sermão da Paixão. O projeto Levanta-te e Anda, ação social da Arquidiocese que trabalha na inclusão de moradores de rua, completa 5 anos. Para comemorar a data, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, preside missa no dia 2 de abril, às 4 horas da tarde, na Igreja de São Francisco de Paula, na Lapinha. Tanto para familiares como para quem está em busca de profissionalização, a paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba, oferece o curso de Cuidador de Idoso. A formação dura 1 mês e busca qualificar as ações dos cuidadores. Outras informações pelo telefone 71 3344 2414. A Pastoral de Comunicação está com as inscrições abertas para o curso Buscando o Equilíbrio. Serão 5 encontros ministrados pelo padre e psicanalista João Arrojo, que visam o crescimento pessoal. A formação será de 22 a 26 de abril, sempre no período da tarde. Outras informações pelo telefone 71 4009 6604. O Show e Paz faz um intervalo e na volta você confere a última parte da entrevista com o padre Carlos André Leandro e vai saber como a Arquidiocese está se articulando para incluir mais espiritualidade nos roteiros turísticos de Salvador. Aguarde, o intervalo é rápido e o Show e Paz volta já.
fazer do turismo uma experiência de fé é um dos objetivos da Arquidiocese de Salvador. Encontros de qualificação junto ao setor turístico estão acontecendo e novos passeios que unam espiritualidade, história e arte devem surgir. É muito bom estar aqui na Bahia e vir ao Senhor do Bonfim e ter essa fé, né? A gente sente. A igreja faz parte desse contexto e dessa arquitetura, tornando-se uma grande atração. E a Igreja do Senhor do Bonfim é um ícone na cidade, pela sua história, por guardar aqui a imagem querida, a imagem veneranda do Senhor do Bonfim. Então todos os que vêm à Bahia são atraídos por ele, que da cruz nos convida a esse encontro conosco mesmo, com o outro e com Deus. As palavras de ordem do evento foram empreender e qualificar para que o turista que visita Salvador conheça também a riqueza artística e cultural das instituições católicas da cidade. Nós temos primeiro que conhecer a nossa cidade, dar oportunidade ao soteropolitano de conhecer a sua história, porque só assim você pode conseguir vender para o turista uma história de Salvador. Porque se você não conhece a sua história, você não ama essa história. Se você não ama essa história, você não sabe conviver com ela e nem vendê-la. Com este encontro, a ideia é criar um roteiro turístico religioso que una os principais imóveis, santuários e templos que contam a história da cidade. E aqui essa reunião é uma reunião específica com as igrejas para que elas possam fazer parte dessa proposta, não só participando dos cursos de qualificação, mas também colocando as igrejas como um grande produto turístico na nossa cidade. Eventos mundiais como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude vão movimentar Salvador em 2013. E a preocupação de bem receber os visitantes não é só do setor de turismo. A Igreja Católica vê nestas ocasiões uma oportunidade de difundir a experiência da fé. Mostrar aos nossos jovens, mostrar ao nosso povo de que a Bahia é de fato uma terra de todos os santos, que a Bahia é de fato o lugar da fé, é lugar onde se pode experimentar coisas boas como hospitalidade, alegria, amor, respeito. A fé é responsável também por isso. Então vale a pena promover sempre mais o turismo religioso e capacitar o nosso povo. Promovido pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia e pela Arquidiocese de Salvador, o encontro reuniu representantes de museus, igrejas do centro histórico da cidade e do setor de turismo baiano. Eu acho até que o turismo religioso é um dos principais produtos turísticos da Bahia, né? E não é um produto turístico apenas, né? É o próprio espírito da Bahia, né? A própria alma do povo, né? A alma do povo da Bahia é muito religiosa. Precisamos da parceria com o governo do estado, com entidades e ONGs, com pessoas interessadas em organizarmos a acolhida, o desenvolvimento do turismo, a apresentação daquilo que temos. A entrevista com o padre Carlos André Leandro chega até o sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Neste trecho, ele explica o sentido do silêncio no sábado durante o dia nas igrejas e por que os cantos de glória já começam na noite da véspera do domingo. Nem o canto final vai existir na sexta-feira, porque precisamos voltar para casa com a consciência clara. Cristo morreu pelos meus pecados. E aí a gente vai para o grande silêncio, né, que é o sábado. Pois é, o sábado as igrejas inclusive ficam fechadas. Elas só abrem à noite. É por conta desse luto, desse silêncio, essa reflexão pelo que aconteceu no dia anterior? É recordar que por um dia, por 2 dias, nós experimentamos a ausência do Salvador, de Deus no mundo, né?
É como se Deus, por alguns instantes, parasse de olhar para nós, né? Mas não ao contrário. Na verdade, a morte de Cristo, sendo a sua oferta na cruz, sendo uma oferta de amor, é no fundo o momento em que precisamos refletir. Sabe aquela coisa que os pais dizem para o filho? Vá para o cantinho do pensamento, você precisa pensar na sua vida, fique lá em silêncio. Então, a gente vai para o cantinho do pensamento nessa hora, né? No sábado, refletir, pensar na vida, mas é um pensamento alegre, porque assim como a criança vai, sabe que o pai o ama, apesar de ter pedido para fazer aquilo, a gente também faz esse tempo de reflexão, de parada, mas cheio de esperança de poder chegar à noite e soltar o grito, né, que ele ressuscitou. Claro que a gente reproduz na liturgia algo que a gente já vive. Então a liturgia não é uma encenação da morte e ressurreição de Jesus, mas é um tornar presente de novo entre a nós, fazermos viver aquilo que se realizou naquele dia. Por isso que não é uma encenação, não é um repetir-se, mas é tornar presente. Então Cristo realmente morreu de novo por os nossos pecados na sexta-feira e realmente Ele ressuscita para nós no sábado. Agora, Padre, por que é que as coisas na igreja começam na véspera? Não é no domingo que é a Páscoa, no sábado já abre a igreja de noite. Explica aí essa história. E a conta não fecha, não é? Pois é. Porque sexta, sábado e domingo não é o terceiro dia, sábado é o segundo. Exatamente, essa conta está alguma coisa errada aí. A conta não fechou. Mas aí a gente vai ter que contar que, para os judeus, o calendário não era solar. Então o dia não começa com o sol, mas com a lua. Então significa que quando a lua surge, começou o dia seguinte. Então ao cair da tarde de sexta-feira, já começou o segundo dia. Então sexta-feira é o primeiro, começou o segundo dia ao cair da tarde. Quando chega o cair da tarde de sábado, já é o terceiro. Então o cair da tarde, a primeira lua que chega já é domingo, então já é o primeiro dia da semana. Tanto que os judeus começam, digamos, as suas atividades já no sábado à noite. Eles param de trabalhar sexta-feira à noite, porque já é sábado, né? E assim vai. Como eles contam de lua em lua, então a gente... A gente também é herdeiro dessa tradição. A gente é herdeiro para calcular o nosso calendário. Como o calendário era assim, então para a gente achar a Páscoa, a gente tem que procurar a lua cheia. Então a segunda lua cheia do período do outono, no nosso caso, é que a gente vai encontrar, então, o dia da Páscoa. Quem quiser saber o dia da Páscoa, basta procurar a lua cheia e vai achar que naquele final de semana onde for lua cheia, no segundo, aí que a gente vai ter, então, a data da Páscoa marcada, conta os 40 dias para trás, né? E temos o Carnaval. Pronto. Mas é bom ter lua cheia na Semana Santa. Então, já no sábado, que já é domingo, a gente pode tocar os sinos, cantar aleluia. Glória. Jesus ressuscitou. Deve fazer muita festa, né? Sino, glória, canto, cantoria. Algumas comunidades fazem uma coisa muito bonita, né, que é a caminhada da alvorada. Então, com bolas de assoprar, fazendo aquela festa como se tivéssemos, quem sabe, saindo de um grande baile, né? Na verdade, é uma alegria que deveria se irradiar por todas as áreas da paróquia. Aliás, a gente deveria até retomar uma consciência de que muito mais do que a festa de padroeiro deve ser a festa do ressuscitado, né? Se no padroeiro a gente faz alvorada, procissão de manhã cedo, festa, barulho, então vamos fazer a mesma coisa e mais ainda, o dobro, né? Acho que é importante a gente fazer isso. Padre, para a gente concluir esse momento, né? Aqui na nossa entrevista, nós estamos já no domingo e as pessoas vão estar vivendo tudo isso, acompanhando essa liturgia dia a dia. Que dica, que aconselhamento o senhor daria para que as pessoas pudessem fazer essa experiência com muita verdade, com muita espiritualidade? Olha, antes de mais nada, transferir a festa da sexta para o domingo, não é? Em vez de fazer aquela comilança na sexta-feira, como é uma tradição antiga na Bahia, no Brasil, em alguns lugares ainda, é transferir para o domingo. Convence a família que, ao invés de a gente fazer aquilo na sexta, vamos para o domingo e assim dá a oportunidade de você que é católico, você que é cristão, viver sua fé plenamente. Porque muitas vezes a gente faz essas coisas todas e aqueles que nos fazem celebrar desta forma não estão muito interessados na nossa fé. Então vamos tentar fazer um negócio, né? Negociar com a família, se propõe até a fazer o caruru, se é isso que é a tradição familiar, deixa para o domingo e ali sim você com o seu coração aberto, livre, irradia e transmite à sua família a tua alegria do ressuscitado e tem a chance de viver o Tríduo Pascal com serenidade, mas com um grande espírito religioso, né? De experimentar aquilo com o sentido que ele tem para a tua vida. Eu costumo dizer na paróquia, não vamos perder a graça que a gente tem uma vez por ano de celebrar momentos tão fortes e bonitos da nossa fé, somente se dissipando em distrações, em conversas às vezes que não edificam dentro da própria família. É bonita a reunião familiar da Semana Santa, nada contra, mas quando ela nos distrai, nos dispersa do sentido religioso daquela festa, a gente não está fazendo um grande serviço à própria família.
Um grande serviço seria se a gente pelo menos conseguisse fazer essa mudança da sexta para o domingo, já seria uma grande coisa. Afinal de contas, a nossa fé só se explica por causa exatamente disso, né? Porque Ele ressuscitou, porque no domingo ele ressuscitou. Exato, ressuscitou realmente, essa é a nossa grande alegria. E transmitir essa alegria para o mundo, a começar na nossa família, não tem nada melhor. Padre, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Essa aqui é uma das capelas da Paróquia Nossa Senhora da Esperança. E a gente vai voltar quando não for Quaresma para a gente poder ver o Cristo com certeza, sem estar coberto. Muito bem. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Catedral Basílica, a Vigília Pascal começa no sábado às 7 horas da noite e será presidida pelo arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger. Já no domingo de Páscoa, Dom Murilo preside a Missa Solene da Ressurreição às 10 horas, também na Catedral. O programa de hoje fica por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer as mensagens que a nossa equipe tem recebido. Esta semana, os fiéis da Paróquia Sagrada Família em Itapuã entraram em contato para dizer que estão se identificando com o programa. Já a Paróquia São Daniel Comboni, em Sussuarana, mandou muitos desejos de sucesso. Obrigada pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Para divulgar um evento da sua comunidade aqui no Chão em Paz, envie e-mail para chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Se quiser rever o programa, é só acessar o portal da Arquidiocese, www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma bonita semana, fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.